Salmo 64 nos diz o seguinte, irmãos. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas, dizem, quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos. Dessarte serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça, e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor, e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Vamos orar mais uma vez, meu irmão e minha irmã. Nós te pedimos, ó Senhor, que tu possas trazer luz ao nosso coração e à nossa mente na noite de hoje, ó Pai, e que tenhamos o privilégio, ó Senhor, de aprender mais acerca da tua palavra e entender melhor o que esse salmo quer nos ensinar, ó Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a fazermos a tua vontade e a te buscar de todo o nosso coração. Em nome de Cristo é que te oramos, ó Senhor. Amém. Irmãos, enquanto eu preparava a pregação desse domingo, eu nem imaginava o que poderia acontecer na cidade do Recife ontem. Não sei quantos acompanharam, mas eu diria que foi, no mínimo, caótico, né? Ver as torcidas do... Não dizer que as torcidas não, porque não foi todo mundo, né? Parte das torcidas do Santa e do Sport fazendo o que foi feito e entristecendo o Senhor com aquela desgraceira que aconteceu ontem. E enquanto eu vinha para cá, conversava com o seminarista Eric e a irmã Marina, e eles disseram que um desses grupos passaram em frente à casa deles, né? Então ele disse assim que foi literalmente um caos. Eu vou querer trazer uma imagem que é menos próxima a nós, né, para que a gente entenda um pouco do que está acontecendo aqui no Salmo, mas eu farei comparações àquilo que aconteceu ontem. Para muitos de nós, o terrorismo é muito distante. A gente não faz ideia de um cenário de caos como a gente enxerga, como a gente tem visto ali nas proximidades de Israel, na faixa de Gaza, por exemplo, né? Mas, alguns anos atrás, um comandante terrorista, né, de um centro de treinamento ao norte de Bagdá estava conduzindo uma demonstração para esse grupo que a gente pode até chamá-lo de paramilitar, digamos assim. Mas ele imprudentemente escolheu usar um cinto, né, não sei bem se um cinto ou um colete, cheio de explosivos para esse exercício de treinamento. E durante a demonstração, os explosivos detonaram acidentalmente, matando o comandante e outros 20 recrutas do Estado Islâmico. Eu diria que é até comum eu e você ser levado a pensar o seguinte: graças a Deus que esses infelizes morreram. A gente muitas vezes é tentado, né, levado a pensar isso. E um funcionário que trabalhava numa loja de bebidas próxima ao acontecido, ele fez o seguinte comentário: isso é Deus demonstrando justiça. Isso é Deus enviando uma mensagem para que as pessoas más e os criminosos do mundo, para dizer com que eles acabem com a injustiça e nos tragam paz. O mal não vencerá no final. É sempre a vida que vence a morte. E esse observador estava correto ao sugerir que no final Deus viraria a mesa com
contra o mal e venceria. É sobre isso que esse salmo trata, irmãos. O Senhor está virando a mesa contra o mal e Ele está vencendo. Um outro cenário que ficou muito, não sei para você, mas para mim eu consigo lembrar exatamente onde estava. Eu estava na escola, né? 11 de setembro de 2001, 24 anos atrás, né? Quase 24 anos atrás. Eu lembro exatamente onde eu estava na escola, em que escola eu estudava, o que estava acontecendo no dia. Lembro que meu pai estava internado, lembro de tudo. Então, acontecimentos como esses marcam a nossa memória, mesmo que nós não sejamos americanos e nem tenhamos proximidade com o acontecido. Por quê? Desde esse acontecido, irmãos, as ondas de ataque terrorista aumentaram drasticamente. Mas considere o seguinte: em todas as épocas de toda a história da humanidade, pessoas aterrorizam a humanidade. Aterrorizam inocentes, seja por ameaças, por provocações, ou até mesmo por violência física. Então, o dia de Davi não é uma exceção aqui. Durante a maior parte da sua vida, ele enfrentou a ameaça de terror na mão de pessoas que eram mais e de que conseguiam causar violência e infligir dor em pessoas inocentes. Então, o que é que está acontecendo? O que é que está nos sendo mostrado aqui no Salmo 64? O Salmo 64 nos dá o exemplo claro de que como os filhos de Deus podem orar com confiança, porque estamos convencidos de que Ele acabará virando a mesa, seja contra pessoas mais, contra terroristas, contra vândalos, como vimos ontem, ou contra outros que buscam incitar medo na vida de pessoas comuns onde a gente vive. Então, se a justiça de Deus acabará vencendo, a gente precisa considerar que o salmista está pedindo a proteção de Deus contra os seus inimigos. E ele vai fazer esse ensaio afirmando que a resposta do julgamento de Deus identifica várias reações à sua justiça. Então, qual é a primeira coisa que o salmista vai fazer aqui nos versos 1 e 2? Ele vai pedir ao Senhor, irmãos, a proteção de Deus. Ele vai olhar para o Senhor e vai dizer ao Senhor, pedindo que o proteja. Então, o salmista vai começar clamando a Deus para que zele pela sua vida. E não apenas um simples pedido, mas um apelo urgente para que Deus respondesse a esse pedido. Então, ele pedindo a Deus para que Deus respondesse a esse lamento sobre as circunstâncias que aconteciam. Então, pela graça de Deus, comumente a gente não vive uma perseguição tão grande, mas isso estava deixando Davi ansioso e triste. Então ele precisa desesperadamente de alívio. Ele está em uma situação terrível aqui, onde ele não consegue resolver esse problema. Ele precisa que Deus faça algo, porque ele não consegue resolver essa situação. Então, um detalhe que muitas vezes eu e você, nós nos esquecemos. E provavelmente você não está lembrado disso. Você está lembrado que Davi é um dos guerreiros mais poderosos da sua época? Como é que esse homem está aflito? O homem que teve a oportunidade de matar Saul por 2 vezes, que tinha um grupinho muito tranquilo, chamado de os 30, que não fazia mal a ninguém. Vocês estão lembrados desses detalhes? Irmãos, humanamente falando, Davi matava quem ele quisesse. Mas a grande diferença é que ele tinha o seu coração diante do Senhor. E ele entendia que, mesmo ele sendo um habilidoso guerreiro, ele não podia tirar a vida de qualquer pessoa por qualquer coisa. E a primeira imagem que Davi vai nos mostrar aqui é a seguinte: Deus é quem protege a nós dos nossos inimigos. Não se esqueça disso.
Porque a maneira mais completa de Deus fazer isso seria liminar. Mas muitas vezes, essa palavra proteger aqui no Salmo é um pedido para que eles não tenham nenhum efeito sobre ele. Ou seja, você vai continuar sabendo a pessoa que pode fazer mal a você, mas você permanecerá assistindo essa pessoa ou fazendo um mal mínimo a você ou fazendo mal nenhum. Porque Deus nos protege. E a segunda imagem, ele pede para que Deus esconda os perversos. E o que é que ele está querendo dizer com isso? Deus faz com que eu permaneça escondido de uma conspiração aparente. Tipo assim, uma multidão de pessoas que possam se manifestar, por exemplo. Ou uma imagem aqui de um pequeno grupo de pessoas mais que possa vir contra nós e não faça nenhum mal a nós. Recentemente eu visitei uma igreja irmã nossa, e aí o presbítero dessa igreja estava conversando comigo que eles tinham uma congregação numa região mais carente, e ele disse que nessa região o grupo terrorista, né, os traficantes, eles cobravam, eu ia falar a palavra dízimo aqui, né, mas não tem nada a ver com dízimo, cobravam uma taxa a todos os moradores que tinham comércio. Só não cobravam a uma irmã da igreja que tinha esse comércio. Em um belo dia, um novato lá do grupo foi lá e cobrou a taxa. E aí o chefe disse, pode-se embora devolver a taxa. A gente não cobra da irmã, não. Irmãos, não tem explicação e justificativa nenhuma para que essa irmã não fosse cobrada. A não ser o cuidado do Senhor sobre a vida dela. Você já parou para pensar? Você mora numa comunidade mais humilde, existe um grupo de traficantes, uma taxa é cobrada a todos os comerciantes da região, e aí você, porque é crente, não tem a taxa cobrada. Não tem explicação, não. A não ser o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Então, a gente fica se questionando, né? Porque determinadas coisas não acontecem, ou porque a gente vê acontecendo sobre a vida de outras pessoas, mas não sobre nós. É justamente sobre isso aqui, irmãos. Considerem o seguinte: Deus cuida dos seus. E essa imagem deveria ser mais familiar a nós. Por quê? Porque mesmo que haja um grupo de extremistas que até mesmo possa tirar a nossa vida, se Deus permitir que isso aconteça, é para a sua glória e não para o nosso sofrimento. Ou você se esqueceu de que se nós morrermos, nós iremos para o céu. A gente não pode perder isso de vista. Mas aí a gente tem mais uma questão. Davi aqui está se rastejando ao Senhor, como um garotinho faria ao seu pai. É justamente uma imagem muito pesada do que Davi nos apresenta aqui. Mas com muita honestidade e muito desespero também, ele pede a Deus que haja em seu favor. E Deus muitas vezes, irmãos, vai nos colocar em situações em que a gente esteja encurralado para que a única pessoa que seja capaz de resolver seja o próprio Deus. Porque Deus quer que a gente dependa completamente dele. Sabe aquele discurso feminista que diz que a mulher não precisa de ninguém? Irmãos, não existe isso nem para um lado e nem para o outro. Nós somos completamente dependentes uns dos outros. E não é a imagem mais perfeita disso do que a igreja. Imagina se todos nós tivéssemos todos os dons. Eu dou graças a Deus porque eu só tenho um pouquinho. E vocês têm outros. Para que a gente, na nossa mutualidade, construa e faça a igreja funcionar. Então, quando a gente fecha a imagem do que Deus pode fazer com a nossa vida, a gente está dizendo para Deus que a gente é menos do que Ele nos fez. E não é bem isso que o Senhor está mostrando a Davi aqui. E ele vai dizer o seguinte: quando os justos estão sendo aterrorizados pelos seus inimigos, o nosso lugar seguro, a pessoa que tem o braço forte, é o Senhor. Mesmo quando esse perigo ele está à nossa espreita, a gente deveria ser confortado e fortalecido, porque Deus, Ele é onipotente e amoroso. Ou seja, Ele tem todo o poder e vai ter todo o cuidado para conosco.
E aí vai ser nos apresentado, a partir do versículo 3 aqui, dos versos 3 a 6, um resumo desses inimigos de Deus. E o texto bíblico nos diz o seguinte: os quais afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas para as ocultas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armaciladas, dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Muitos desses salmos, irmãos, eles refletem a afinidade do próprio salmista de lembrar a respeito de si mesmo sobre o caráter extremamente depravado dos seus inimigos. Sabe quando a gente para e pensa assim: como é que essa pessoa pode ser tão ruim? Como é que essa pessoa consegue fazer uma coisa tão má como essa? É tipo assim, antes de um jogo de futebol, feito o que aconteceu ontem, nós temos 4 pessoas internadas na UTI. Que mundo é esse que a gente vive, irmãos? Normalmente isso é uma pergunta de não cristão, né? Nós sabemos no mundo em que vivemos, mas nós nos assustamos com a maldade dessas pessoas. Mas Davi vê uma utilidade, não na maldade, mas ele vê uma utilidade na oração por conta da maldade. Ele começa a revisar quem são esses homens que tentam matá-lo nessas condições. Davi vai identificar 5 características que detalharão o quadro assustador de pessoas mais como essas e que têm a possibilidade de nos atacar. Normalmente esse tipo de gente, irmãos, são pessoas que travam guerra de palavras. É o que a gente tem mais visto na política hoje. Um jogo de discursos. Você não sabe em quem você acredita. Principalmente aqui na América do Sul, onde a gente tem uma política populista. Onde você espera ganhar algo para que você possa votar numa outra pessoa. Então esse é um dos grandes desafios. Por que eu votaria em alguém para que ela me favoreça? Então, por exemplo, muito comum nos dias de hoje, igrejas pentecostais que têm uma grande capacidade de voto, elegerem o irmão fulano de tal para que ele possa promover a igreja. Isso é pecaminoso, irmãos. Quando um político é eleito, ele não é eleito para o bem da igreja, ele é eleito para o bem do povo. E ele fará as coisas certas, não é porque ele é membro de uma igreja, não, é porque antes de ele ser membro de uma igreja, ele é servo de Deus. Então, biblicamente falando, esse tipo de imagem é uma imagem pecaminosa. Não vou votar no irmão fulano de tal porque ele vai beneficiar a igreja. Isso é pecaminoso, irmãos. Isso é antibíblico. Ele tem que fazer o bem do povo. Então, quando a gente olha para essa guerra de palavras, a gente tem justamente um problema aqui. Mas aí a gente tem uma outra característica. Eles dependem de um elemento surpresa. É tipo assim, se a gente for agora lá na igreja, está todo mundo reunido. Se a gente quiser criar um mal contra os irmãos, vai estar todo mundo lá. Ou vocês acham que isso nunca aconteceu aqui no interior do estado? Quando nós éramos chamados de bodes, vocês sabem que nós éramos chamados de bodes, né? Quando os primeiros protestantes chegaram aqui no estado, comumente os católicos nos chamavam de bodes, porque as ovelhas são eles. Nós não somos ovelhas. Então, muitas igrejas, não somente no interior aqui do nosso estado, mas no interior do próprio país, eram atacadas, apedrejadas, incendiadas. E quando a gente perde essa parte da nossa história, a gente não se dá conta de que coisas como essa aconteceram no nosso próprio país. Não é só no país não, irmãos. Quando o reverendo John Rockwell Smith chega no Recife para plantar a Igreja Presbiteriana de Pernambuco, que depois se torna Igreja Presbiteriana do Recife,
Quando estavam reunidos em culto, essa igreja foi apedrejada. E não era pedra pequena não, porque quebrou o telhado da casa que eles estavam reunidos. Você já parou para pensar nisso? É sobre esse tipo de coisa. Uma outra característica é que eles atacam pessoas inocentes. Você já viu que normalmente terrorista gosta de ir para cima de gente vulnerável? Se entrasse um sequestrador aqui na cabeça dele, a primeira pessoa que ele ia atacar seria uma criança. Porque na cabeça dele seria uma pessoa muito vulnerável. Eles também agem, irmãos, sem medo e com arrogância. Eles são inerentemente maus. Mas lembre-se do seguinte: toda a sua criação e aperfeiçoamento nasce na parte mais profunda e obscura do seu coração, que nem pode ser explorada pelo entendimento humano. Então, passagens como essa, irmãos, reafirmam as nossas convicções sobre a natureza atemporal da Escritura. Por quê? Porque existe uma imagem mais precisa dessa natureza pecaminosa do que a maldade no homem dos dias de hoje, seja do terrorismo lá fora, seja de um vandalismo feito visto ontem, ou até mesmo quando acontece. Não lembro quantos dos irmãos conseguem rememorar aí, mas eu lembro como se fosse hoje. Eu não lembro se eu estava no seminário, mas eu lembro como se fosse hoje a greve da polícia militar em nosso estado. Isso faz mais de 10 anos. Não sei aqui em Surubim, mas região metropolitana do Recife, caos total. E uma das cidades mais atingidas, Abreu e Lima, que é a cidade que tem o maior índice de protestantismo do nosso estado. Parece até brincadeira, né? A gente ouviu um dado como esse. Mas os versículos 3 e 4 aqui, irmãos, nos indicam que eles lançam ataques verbais maliciosos e acusações que incitam pessoas ingênuas a agir. Ou seja, eles não somente são maus, mas conseguem convencer outras pessoas que são fracas das ideias e da sua mente para que também participem de coisas como essa. Então, muitas vezes, as suas palavras inspiram mulheres e crianças a serem usadas como arma de destruição. Tem coisa mais sem noção do que homens e mulheres bomba. Porque tem uma promessa de que lá no paraíso vai acontecer isso e aquilo outro. Por quê? Porque é mais fácil se utilizar de pessoas vulneráveis como essas. E isso serve para você, meu irmãozinho e minha irmãzinha aqui da igreja, que é mais novo, que é pré-adolescente e adolescente. Sabe quando o seu amigo que usa droga, que tem medo de esconder a droga na casa dele, pede para você esconder? Não faça isso não, meu irmão. Você está sendo usado. Porque na hora que a polícia for atrás dele, ele vai dizer que a droga dele está na sua casa. Ou qualquer coisa. Meus amigos diziam isso com muita facilidade para mim, quando a aula acabava. Bora para o bar? Eu disse, para quê? Para depois eu estar carregando vocês? Não, mas tu fica lá tomando refrigerante com a gente. Eu disse, eu não quero carregar bêbado depois não. Não, mas minha mãe não deixa não, mas ela não precisa saber não. Eu disse, minha mãe não sabe, mas Deus está vendo. A nossa santidade, irmãos, começa desde cedo. Os nossos filhos precisam entender isso desde cedo. Que as nossas escolhas mostram o nosso futuro em como as coisas podem acontecer na nossa vida. Então, esses inimigos da justiça, que é a justiça de Deus, executarão as suas tramas malignas como se tivessem licença para exercer esses planos diabólicos. Eles fazem isso, irmãos, sem qualquer medo de retaliação, sejam dos homens, até mesmo para Deus. Porque, será que Deus existe? Talvez eles nem acreditem em Deus. E eles vão ser chamados de vândalos, terroristas, ladrões. E essa estratégia de terror na vida dos seus oponentes só faz com que a gente olhe para o nosso próprio caráter e diga,
Eu espero nunca ter um dia um caráter como esse, porque Deus olha para o nosso coração, irmãos. E aí, a partir do verso 7, versos 7 e 8, Deus nos responde com seu julgamento. E o texto nos diz o seguinte: mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos, de sarte serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles, todos os que os veem meneiam a cabeça. Embora para nós o coração desses homens seja insondável, para Deus não é não, irmãos. Deus é completamente capaz de saber o que tem na mente deles. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, nos diz que aquele que sonda cada coração e entende a intenção de cada pensamento é o próprio Deus. Quando eles pensam que executarão um plano com sucesso, eles se encontrarão na mira do próprio Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 10 nos lembra o seguinte: eu, o Senhor, examino a mente, provo o coração para dar a cada um segundo o seu caminho, segundo o que merecem as suas ações. Deus condenará os ímpios, irmãos, e preservará os justos. É por isso que nós encontramos essa forte conjunção de contraste aqui no verso 7. Veja que interessante. Mas, por que ele diz aqui mais? Mas Deus o quê? Ele está afirmando com confiança, irmãos, que independente do ataque do inimigo, Deus lançará as cabeças deles. Enquanto essas pessoas mais presumem que Deus não está prestando atenção em suas manobras perversas, de repente o Senhor vira a mesa. Ou vocês acham que enquanto Jericó estava cercada por pessoas tocando trombetas, as pessoas da cidade achavam que as muralhas iriam cair? Eles deveriam, com toda certeza, estar zombando do povo de Deus. Porque isso é o que normalmente acontece sobre nós. Mas nós travamos uma guerra, irmãos. Somos caluniados, somos feitos para tropeçar, e a língua deles trabalham contra nós. Mas o Senhor não está necessariamente disparando flechas de maneira literal. Essa linguagem que é figurativamente usada aqui está pronunciando de que a palavra que comanda e destrói os inimigos do salmista, assim como fez o salmo anterior, salmo messiânico, assim como o próprio Salmo 2, no versículo 5, nos diz o seguinte: então ele fala com eles em sua ira e os aterroriza em sua indignação. Os atacantes usam palavras aterrorizantes e maliciosas, mas o decreto de Deus é mais poderoso, fazendo com que esses detratores, irmãos, sejam feridos e tropecem. Serão baleados. Aqueles que planejarão destruir os inocentes serão destruídos pela palavra poderosa de Deus. Esse tipo de economia, que normalmente a gente costuma dizer assim, o que vai e volta, não é estranho ao Senhor. Quando se trata da sua resposta aos ímpios, Ele aplica soberanamente o princípio a outros na história bíblica. Não sei se vocês se lembram, mas a forca que Amã ergueu para Mordecai se tornou o seu próprio local de execução. A fornalha que foi superaquecida para consumir Sadraque, Mesaque e Abdenego acabou matando os servos do rei que foram jogados nele. E até mesmo a cova dos leões que era para matar Daniel e não o matou. Governantes invejosos
que podem conspirar contra nós, que conspiraram contra Daniel. Herodes Agripa, que executou o apóstolo Tiago e mais tarde sofreu uma morte excruciante por uma doença. A gente nunca vai poder dizer assim, isso foi porque ele fez isso e aquilo outro. A gente nunca vai ter essa capacidade, irmãos. Mas eu nunca paro e penso assim, Senhor, eu não sei o que tu estás fazendo, mas eu sei que pode ser para a tua honra e glória. A gente nunca vai ter essa capacidade de fazer esse tipo de julgamento e imaginar essas coisas. Mas de uma coisa você pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, na noite de hoje. Virar na mesa contra aqueles que atacam os justos, às vezes faz parte do julgamento de Deus. E existe uma reação a essa justiça. Os versículos 9 e 10 nos mostram claramente isso. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que Ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. A retribuição daqueles, irmãos, que incitam o terror, trará reações diferentes aos grupos de pessoas. E nós, como cristãos, nós devemos orar por ambas as reações. A primeira delas é a justiça de Deus, de maneira geral. Esses são provavelmente referências aos descrentes em contraste com os justos, que são mencionados no verso 10. E a resposta é um tanto surpreendente. Porque os terroristas, por exemplo, que planejavam executar os seus planos em segredo, eles serão envergonhados em público. As mesas da justiça de Deus serão viradas contra ele, não apenas em sua morte, mas também na resposta dos seus companheiros descrentes. O julgamento de Deus, irmãos, causará medo na população em geral, fazendo com que eles contem sobre a obra de Deus. E o verbo que é usado aqui, que é o verbo entender, significa ser prudente e lidar com sabedoria. Então os descrentes poderão falar sobre o que vem entre si e até mesmo farão uma avaliação honesta. Mas eles terão que reconhecer que o julgamento contra esses terroristas cruéis é obra de Deus e eles terão que reverenciá-lo, inevitavelmente. Embora isso certamente não indique que todos se tornarão os seguidores de Deus, alguns deles podem se tornar. E para mim o maior exemplo disso nesses últimos anos foi a própria pandemia. Quantas pessoas morreram e quantas pessoas se voltaram para Deus depois daquele período? Essa retribuição justa de Deus pode servir como um catalisador evangelístico em nossos dias, irmãos. Pessoas passarão por problemas e nós teremos a oportunidade de falar do amor de Deus para essas pessoas. Nós, como crentes, nós devemos suplicar por essa justiça como parte do nosso repertório de oração. Porque às vezes o medo do julgamento de Deus abre os olhos espirituais das pessoas. Então considere o seguinte: quando uma pessoa diz, eu confiei em Cristo quando tinha 9 anos por uma razão, e ele diz o seguinte, eu não queria ir para o inferno, essa é a razão porque ele confiava em Deus. Será que a nossa vida deve ser guiada pelo medo do nosso Senhor? Será que eu acredito em Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno? Ou porque eu acredito que Deus é o Senhor soberano sobre as nossas vidas e Ele nos salvou dos nossos pecados? Ou eu só penso nas desgraças e por isso eu acredito nele? Quando nós somos mostrados ao verdadeiro Evangelho, irmãos, nós aprendemos a confiar em Cristo e entender que fomos salvos. Porque o medo do julgamento de Deus, ele pode até ser um motivador legítimo para que a gente ore para Deus e Ele nos atraia para Ele. Mas o julgamento justo de Deus se expande além dessas coisas. Existe uma consequência a partir dessa retribuição, que vai exceder aquilo que Davi está nos mostrando aqui. Embora você não perceba, mas a gente tem um grupo de salmos aqui,
e que vai mostrar muito desses cenários, a partir do Salmo 56 até o Salmo 68. Por quê? Porque Deus mantém a justiça e protege aqueles que são injustamente atacados. E toda a humanidade será atraída a proclamar e considerar as obras de Deus. E a segunda reação a isso, já encerrando aqui, é que a justiça de Deus é aquela que o salmista encoraja entre os fiéis de Deus. Os justos podem responder celebrando e descansando na proteção e cuidado de Deus. Embora a oração do salmista no versículo 1, para ter a sua vida preservada sobre a guarda de Deus, é respondida em abundância, embora a sua realização ainda possa estar no futuro, ou seja, você pediu, mas o Senhor não respondeu ainda, ele encontra confiança para adorar a Deus de maneira alegre e seguramente, porque o Senhor tem preservado a sua vida. Então, se o Senhor tem preservado a sua vida, meu irmão e minha irmã, louve a Deus e celebre essa preservação, porque Deus tem cuidado de nós. Um comentarista vai chegar a dizer que essa alegria, que é uma alegria sóbria, com os fatos enfrentados no seu pior, mas também no seu melhor. Ou seja, não vai ser as coisas ruins que acontecem na nossa vida que fará com que a gente se esqueça das coisas boas. Se isso tem acontecido, é porque você só tem conseguido olhar para as coisas ruins que acontecem e você tem esquecido das bênçãos que Deus tem colocado sobre a sua vida. Por quê? Porque a nossa esperança segura de adorar a Deus por toda a eternidade serve como uma força sustentadora na nossa vida. Então essa onda arrebatadora de louvor encontra uma conclusão adequada no Salmo 68, onde Deus vai receber, irmãos, o louvor do mundo inteiro após conquistar as nações e entrar em seu santuário. Você entende para onde Davi tem nos levado nesse grupo de salmos? Se no Salmo 68 todas as nações louvarão e celebrarão o Senhor. Muita gente gosta de pensar, mas o fim dos tempos está chegando. Isso não é tão importante para a gente, a não ser que nós pensemos que nós nos encontraremos com o nosso Deus. O fim dos tempos não significa nada para nós, irmãos. Porque a reação à justiça de Deus e essa resposta a essa reação deve fazer com que a gente olhe para nós como povo justo de Deus, que adora o Senhor e que poderá fazer isso por toda a eternidade. A gente não consegue nem imaginar esse tipo de coisa. Um daqueles irmãos que estava com Jó capítulo 8, versículo 20, e aqui a gente já está encerrando, irmãos. Embora o conselho de Bildade, o suíta, ao sofredor Jó nem sempre fosse certeiro, ele reconheceu corretamente: Deus não rejeita o homem íntegro, nem suporta os malfeitores. O princípio geral desse salmo, irmãos, é que quando os filhos de Deus são aterrorizados por homens maus, por amor à justiça, ele se mostrará forte a eles como libertador e vingador. Consequentemente, irmãos, nós como cristãos sofreremos com as forças perversas desse mundo por amor ao Evangelho. Mas o Senhor continua sendo o nosso refúgio e fortaleza. Quando os homens maus fizerem com que aqueles que confiam em Cristo e os seus objetivos sejam atacados, eles agirão tolamente, porque Deus os vingará. E justamente com base nessa realidade, dessa retribuição antecipada, os crentes podem orar confiadamente pela forte ajuda de Deus contra esses ataques. E esses homens maus receberão o que merecem e podem até mesmo receber o que planejaram impor aos outros, porque uma palavra de cautela é necessária. Mas considerem o seguinte: o funcionário da loja de bebidas lá de Bagdá, que eu mencionei lá no início,
Na verdade, ele encontrou prazer na morte acidental daqueles terroristas. Quando ele ouviu a notícia do exército do treinamento, ele caiu na gargalhada e ele disse: "Isso é tão engraçado, mas isso mostra o quão estúpido eles são e quanto ele é parecido com aqueles homens. Porque tal reação nunca deveria caracterizar-nos como o povo de Deus. A gente não deve se alegrar com a morte de homens que poderiam ter conhecido a Cristo e não conheceram. Porque existe uma pergunta do próprio Deus aqui: será que eu tenho algum prazer na morte do ímpio? Isso é o que o Senhor vai declarar em Ezequiel capítulo 18, versículo 23. E ele vai fazer uma outra pergunta no capítulo 33, verso 11, do próprio texto de Ezequiel. Em vez disso, não tenho prazer quando ele se converte dos seus caminhos e vive? Será que não é melhor que esse homem mau se volte para Deus? Se aquele a quem servimos, irmãos, não encontra prazer na morte de homens maus, mas em vez disso deseja que se arrependam e sejam salvos, então deveríamos ter a mesma postura. Embora eu e você tenham uma tendência a não ter muita piedade de homens como esses, a gente deveria desejar que a vida dessas pessoas fossem completamente transformadas. Quando nos alegramos com a destruição dos ímpios, quando ficamos felizes que eles receberam o que mereciam, poderíamos querer cautela, mas será que nós passássemos a receber aquilo que Deus faz com esses homens maus? Os discípulos de Cristo, irmãos, devem sempre ter cuidado para que não sejam culpados da mesma atitude desse servo implacável em uma das parábolas de Jesus. Mateus capítulo 18, versos 32 e 33 nos diz o seguinte: servo mau, eu te perdoei toda aquela dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu companheiro, como eu tive misericórdia de você? É justamente, irmãos, por causa da obra de Cristo na cruz, que nós não recebemos o que nós merecíamos. E isso deve sempre moderar as nossas orações pela retribuição de Deus e revestir-nos de humildade. E na noite de hoje eu tenho uma última pergunta para você. Como é que eu e você nós temos a capacidade de participar da mesa do Senhor, se não por conta desse perdão profundo que o Senhor nos deu?